Gente, bom dia. A aula de hoje vai ser sobre... É uma revisão, né, sobre penhora. Eu vou passar nela, eu vou tentar não demorar muito, fazer de uma forma bem sucinta e bem direta ao ponto, porque o foco de hoje é justamente o auto de penhora, que é a prova que vocês vão realizar na semana, certo? Primeiro, uma conceituação rápida. O que é a penhora, né? A penhora ela é um ato judicial que ela dá início ao processo expropriatório. O processo expropriatório é o processo que troca a propriedade de um bem, né? Ela tira o bem do devedor e ela vai passar para o Poder Judiciário ou para o exequente, ou então, se ela for para um terceiro, como no caso de uma adjudicação por terceiro ou leilão por terceiro, ela passa para outra pessoa. O que interessa é que ela tira a propriedade do devedor para satisfazer o crédito, certo? Ela ocorre quando o devedor, na etapa de cumprimento de sentença ou no processo de execução, não realiza o pagamento voluntário, né, dentro do prazo legal. E ela é o primeiro passo desse procedimento de expropriação, né, que é a retirada da propriedade. A penhora, ela transfere a posse do bem ou do valor, né, que pode ser em dinheiro, para o Poder Judiciário para posterior alienação ou levantamento, né? Se for alienação, eu botei aqui, mas pode ser adjudicação também. Mas o que interessa é que ela tira a posse do devedor naquele momento e passa para o judiciário. Aí depois dessa etapa de penhora, vem os atos subsequentes, que é ou a alienação ou a adjudicação. Vai depender do que vai acontecer, certo? A adjudicação, como vocês devem saber, ela é a transferência diretamente para o exequente ou para o terceiro daquele bem que foi penhorado. Por exemplo, vamos dizer que foi penhorado um carro do devedor. E aí o exequente, esse carro é avaliado em 60 mil, a dívida dele é de 60 mil, e o exequente tem interesse em ficar com o carro, ele não quer o dinheiro, ele quer o carro. Aí ele pode falar com o juiz, né, pedir isso no processo e realizar a adjudicação, que aí ele pega o carro e a dívida é dada como quitada. Isso também pode ser feito por alguns terceiros legitimados, mas como o foco da aula de hoje não é a adjudicação, só estou falando para relembrar vocês. Ou pode ser alienação também, que é o que vocês já, isso com certeza vocês já sabem, porque é o mais comum, vai para o leilão judicial e o dinheiro vai para o exequente, certo? Para satisfazer a dívida. Como eu falei, ela antecede a adjudicação ou alienação. No CPC, tem alguns princípios e artigos que regem a penhora. O primeiro deles é o princípio da patrimonialidade, né, lá do artigo 789. Vou colocar aqui para vocês poderem ver no CPC. Opa, peraí que ele passou. Vou botar aqui no CPC para vocês poderem ver. 789. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ou seja, a penhora, ela vai individualizar todos os seus bens presentes e futuros, ela deixa de ser todos os seus bens, a partir do momento da penhora, e ela vai indicar que os bens que vão responder são aqueles ali que foram penhorados. Ah, foi um carro? Então é esse bem que vai responder, não é mais todos os bens, né? Em respeito ao princípio da patrimonialidade. O outro princípio, da legitimidade passiva, né? Que não é um princípio, isso aqui é uma característica, a legitimidade passiva dela. Que são sujeitos à execução dos bens, tudo executado, quanto dessas pessoas aqui legitimadas. Não vou me demorar lendo de uma por uma, porque eu sei que na prova vocês também estavam com o VAT. Então, vocês vão consultar lá, mas são essas hipóteses aqui,
os bens dessas pessoas aqui podem ser penhorados, né, para satisfazer o crédito. Vamos lá. E a suficiência da penhora. A suficiência da penhora ela diz respeito à quantidade de bens que podem ser penhorados. Eu vou voltar aqui no CPC para eu ler o artigo 831 para vocês. A penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Ou seja, todo o valor que está envolvido no processo, né? Todos os custos processuais. E qual é esse valor? Se o processo for 60 mil, por exemplo, né, é admissível que se penhore até mais ou menos 78 mil, que seria 30% a mais. Por quê? Porque entre o momento da penhora e o momento que esse valor vai realmente ser disponibilizado, vai correr aí também a atualização monetária. Então, como essa atualização monetária a gente não sabe quanto tempo vai demorar entre o ato da penhora e a expropriação propriamente dita, a gente pode penhorar no valor de até 30% a mais, ou seja, se for 60 mil, 30% a mais seria 18 mil. E aí poderia penhorar até 78 mil, que não seria considerado pelo judiciário como um excesso de penhora. Isso aí vocês já viram nas hipóteses dos embargos de declaração, né? O excesso de penhora. Alguns aspectos relevantes da penhora que vocês têm que levar em consideração na hora que vocês forem realizar o auto ou analisar o auto. Os bens impenhoráveis, né? Que eles estão lá no rol do 833, aqui eu vou passar também rapidamente. Ó, tá aqui esse rol. Eu vou voltar em alguns desses itens aqui para explicar melhor para vocês, alguns que a interpretação pode ser mais difícil. Mas, repetindo, como vocês estaram lá com o VAD, eu não vou ficar lendo de um por um, tá? Para não ficar chato aqui a aula, para ser bem objetivo. Estou errado. A ordem de preferência da penhora, que está lá no artigo 835, também está bem aqui. Essa ordem aqui, primeiramente dinheiro, títulos e valores, aí depois veículos, bens imóveis. Esses são os principais objetos de penhora, né, que a gente tem nos processos judiciais. Esses outros aqui são mais incomuns, mas acontecem também, né? E tem esse rol do 835 que ele deve ser respeitado. Os aspectos formais, gente, isso aqui vocês vão precisar focar bem nesses aqui, porque é o que vocês irão analisar na prova de vocês, né? Os aspectos formais. Os aspectos formais, eles estão bem aqui, ó. Indicação do dia, do mês, do ano, do lugar. Eu vou voltar nisso aqui um pouco mais na frente. O depositário, tem que ter o depositário, porque a penhora, ela toma do executado a posse e transfere para o judiciário, mas nem sempre o judiciário tem um galpão, ou nem sempre é conveniente que o judiciário tenha a posse física desse bem penhorado, né? Então, para isso, é nomeado um depositário, que pode ser ou um depositário judicial, ou o exequente, ou o executado, caso o exequente consinta, né? O que acontece? Alguns objetos são difíceis de você pegar a posse física. Por exemplo, um navio, vamos dizer que você penhorou uma lancha, é impossível você tirar essa lancha da água, senão ela estraga, né? Então, nesses casos, vai ser nomeado um depositário. Mas, por exemplo, alguns TJs, eles têm pátios onde podem ser armazenados carros que foram penhorados, né? Então, às vezes, fica em poder do próprio Poder Judiciário, ou o Judiciário pode nomear um depositário, né? Que vai estar constado no auto de penhora. Em alguns casos, pode ser o próprio executado. Por exemplo, vamos dizer que você penhorou cabeças de gado numa fazenda.
né? Eles têm um valor econômico, mas você não pode deixar um boi dentro de um depósito. Ele tem que ficar na fazenda. Então, nesses casos aí, fica com o próprio executado pelo próprio manejo, né, do bem, né? No caso aqui, eu estou falando do animal como um bem. Outro passo que é importante, que é necessário e que não pode deixar de ter é a intimação da penhora. Isso aqui pode causar a nulidade de todo o processo expropriatório se as pessoas corretas não forem intimadas, né? Por exemplo, tem os exemplos aqui do 841, que às vezes acontece bastante. Não faz a penhora aqui do 842 do cônjuge. A penhora recai sobre o imóvel, o, o, o bem é comum, né? Por causa do regime de casamento. E aí é intimado somente o executado, somente o devedor. E não é intimado o cônjuge dele, que é coproprietário do bem. Aí acaba que isso torna toda a cadeia de expropriação nula, né? Tem que voltar todo o processo, ser intimado novamente e fazer todos os atos novamente para poder corrigir. Vamos lá. A averbação da penhora. A averbação, gente, ela diz respeito à oponibilidade a terceiros, né? E a própria alegação de fraude à execução, porque quando você averba, por exemplo, um imóvel, quando você averba na matrícula dele, que aquele imóvel foi penhorado em processo judicial, ainda não foi concluída a expropriação, mas já é um indicativo para a pessoa que vai comprar, né, adquirir aquele imóvel, porque muitas vezes o devedor tenta vender, e aí, estando averbado, primeiro, dificilmente alguém vai querer comprar, né, porque quando está averbado a penhora, a pessoa já sabe que tem um risco muito grande daquele imóvel ali ir para o processo judicial. Então, quando é averbado, não pede a venda, mas fica impossível de vender, praticamente impossível, porque ninguém compra, gente. Na prática, ninguém compra, porque a chance daquele bem ser perdido para o processo é muito grande. Só que ela também opera no sentido de que foi averbada a penhora e a pessoa comprou, sabendo que ele estava passivo de penhora, né? Durante o curso do processo, isso aí é uma das hipóteses de fraude à execução. E aí vocês vão ver que isso aí possibilita, no caso de empresas, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica, né? E no caso de pessoa física mesmo, isso aí ele vai possibilitar a evicção. Eu acho que vocês viram a evicção lá em direito civil, em contratos, que é quando você perde um bem em decorrência de processo judicial. Então, se a pessoa tiver de boa fé, né, ela não vai perder o bem. Mas se ela tiver de má fé, por exemplo, que é quando está averbada a penhora, se presume a má fé, né, não precisa ser provada a má fé, aí aquele bem ali vai ser perdido e a pessoa não vai ter a boa fé dela presumida, né? O que se presume nesse caso é a má fé. E a avaliação, que é o último procedimento antes da expropriação propriamente dita, né? Que está lá no 870 a 875, mas eu acredito que não seja o foco dessa aula. Eu botei aqui porque no exemplo que eu peguei, tem lá os valores, né? Então, aqueles valores ali foram definidos pelo oficial de justiça. Vamos lá. A impenhorabilidade. Como eu falei para vocês, eu não vou ler todos os incisos, mas esse é o primeiro item, o primeiro quesito que vocês vão observar quando do cumprimento do mandado de penhora, né? É o que vocês vão olhar nos autos também de penhora, se foi penhorado algum bem impenhorável. Eu destaquei aqui alguns incisos que
podem chamar a atenção, podem ser de mais difícil interpretação, porque a maioria deles é bem claro. Tem o rol, né, do artigo 833, e lá nos incisos 2 e 3, ele fala sobre itens do dia a dia, né? No 2, ele fala sobre bens e utensílios que guarnecem a casa. Vou voltar aqui no artigo para ler direitinho o inciso. Vamos lá, o 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Então, gente, a gente vê aqui que são bens e utensílios domésticos comuns, eles são impenhoráveis, né? Exceto aqueles que sejam de alto valor, por exemplo, uma obra de arte, ela não é impenhorável. Vamos dizer que é uma obra de arte muito valiosa, que vale 100 mil reais. Ela não é impenhorável, porque aquilo ali, primeiro, não é... Ele é um bem de alto valor, né, embora ele guarneça a residência, mas ele não corresponde a um médio padrão de vida, né? Se for um quadro comum, aí ele corresponde a um médio padrão de vida, ele vai ser contemplado com essa impenhorabilidade. Mas bens de elevado valor não são impenhoráveis, certo? E lembrar sempre desse médio padrão de vida. Embora seja uma coisa um pouco subjetiva, mas não é tão subjetivo assim, né? A gente sabe que determinados bens são necessários para uma casa, sem eles a casa não funciona. Por exemplo, uma geladeira de duplex, 2 portas, é um bem de elevado valor hoje em dia? É, mas ele guarnece a casa e ele é indispensável para a manutenção do funcionamento do lar, né? Então, ele corresponde ainda a um médio padrão de vida. Por mais que ele seja uma geladeira cara, ela corresponde a um médio padrão de vida. O que ele fala são bens assim, realmente supérfluos e que tenham alto valor. No tocante aos vestuários e acessórios, né, que é o inciso 3, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Ele traz aqui a mesma ressalva, salvo de elevado valor. Ou seja, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton, ela não vai ser impenhorável. Ela é um acessório, né, de uso pessoal, só que ela tem um elevado valor e ela pode ser vendida para satisfazer a execução. Então, ela não vai ser coberta pela impenhorabilidade. Por exemplo, um relógio Rolex. Ele é um bem de uso pessoal, porém ele é de elevado valor. E aí ele pode ser penhorado sem nenhum problema, não está cobertado por esse inciso, tá? E alguns outros incisos que requerem mais interpretação, eu trouxe aqui para vocês para deixar bem claro. Os incisos 4 e 10, né? Eu vou ler primeiro o 4. O 4 fala o seguinte: os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, remunerações. Ou seja, gente, ele está falando aqui de verbas de natureza salarial, né? Verbas que você recebe por ter feito algum trabalho, né? Pensões, aposentadorias, né? São verbas de natureza de subsistência, né? São aquelas verbas que são para o sustento seu e da sua família. Tanto é que ele fala aqui, ó, também como as coisas recebidas por liberalidade terceira e destinadas ao sustento do devedor e da sua família, né? Os ganhos do trabalhador autônomo, ou seja, tudo aquilo que é advindo ou do trabalho ou de alguma fonte de renda que é para a sua própria subsistência. Ele fala que esses valores são impenhoráveis, né? Aí eu vou trazer a interpretação um pouco mais tarde. Aí, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, ou seja, valores depositados na poupança, né, em conta poupança, até o limite de 40 salários mínimos, são considerados penhoráveis. Até aqui tudo certo, gente? Vou agora fazer a explicação desses incisos aqui com a interpretação do parágrafo 2º. O parágrafo 2º, gente, do artigo 833, ele traz algumas ressalvas justamente sobre esses dois incisos que eu acabei de ler, né? Eu vou ler primeiro o dispositivo, depois eu vou explicar ele para vocês. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput
não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a contrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8, parágrafo 8º, e no artigo 529, parágrafo 3º. Gente, o que é que ele está dizendo aqui, né? Ele não já falou valores no 10 aqui, ele já não falou que a quantia de salários, 40 salários mínimos, ela é impenhorável, né, na conta poupança? Por que aqui agora ele traz 50 salários mínimos? Porque quando ele fala aqui de 50 salários mínimos mensais, né, ele está falando de salários, ele não está falando do inciso 10, ele está falando lá do inciso 4, quando ele tratou primeiramente dos salários, né, porque aqui ele inverteu a ordem no parágrafo 2º. Primeiro ele fala do inciso 10, depois ele fala do inciso 4. Do inciso 10, né, que ele fala sobre os valores de caderneta de poupança, né, que ele usa esse termo, caderneta de poupança, mas é conta poupança. Inclusive, eu coloquei até aqui no slide, a jurisprudência do STJ, ela já aplica essa impenhorabilidade de até 40 salários mínimos a valores em qualquer tipo de conta, né? Pode ser conta corrente, não só conta poupança. Então, desde que ele seja aquela sua reserva, né? Porque muita gente faz essa reserva desse valor na conta poupança. É uma reserva de emergência. E aí, para proteger você, que é devedor, que está com essa quantidade, mas aquela quantidade é para uma emergência, sei lá, porque você tem um filho que precisa de uma assistência, porque ele tem algum tipo de enfermidade que precisa ter sempre aquele valor à disposição, né? Ou então você é um profissional autônomo, um profissional liberal, não tem salário e você tem aquela reserva para garantir que você não vá passar nenhuma necessidade. Para proteger isso, o legislador, ele protege essa quantia até 40 salários mínimos em conta poupança, né? Mas, como eu falei, o STJ já admite em qualquer tipo de conta, desde que seja a sua reserva. Porém, ele fala aqui, ó, não se aplica a penhora, a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Ou seja, quando é uma ação de alimentos, né, essa impenhorabilidade de 40 salários mínimos cai por terra, porque aí você tá comparando, né, fazendo aqui o uso da proporcionalidade, uma necessidade alimentar com outra necessidade alimentar. Então, você tem duas necessidades que são equiparadas, e aí você não tem como dar preferência de uma sobre a outra. Por isso que ele fala aqui no parágrafo 2º que não se aplica essa impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos para pagamento de prestação alimentícia. A outra que ele afasta, né? As importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Essa daí é lá do inciso 4, quando ele fala importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, né? Ele está falando do quê? De uma verba que entra todo mês, ou seja, é uma verba salarial, é uma pensão, é uma aposentadoria, embora não tenha aposentadoria desse valor, né? Mas qualquer tipo de provento, né, que para o sustento da família, mas que seja maior do que 50 salários mínimos, ela não está coberta pela impenhorabilidade. Eu fiz questão de trazer esse parágrafo 2º, esses dois incisos, que pode causar algum tipo de erro na interpretação, né? Porque primeiro ele fala de 40 salários mínimos, depois ele fala de 50, mas são situações diferentes. 40 salários mínimos é para prestações alimentícias. 50 salários mínimos é para verbas de natureza salarial, né? E a ordem de preferência, né, gente, como já esclareci esse ponto da impenhorabilidade, vamos passar para a ordem de preferência, ela tem que ser respeitada do artigo 835. Por exemplo, vamos lá, eu chego na casa do executado, sou oficial de justiça, e lá eu encontro, vamos dizer que a dívida é 60 mil reais. Eu encontro uma pilha de dinheiro no valor de 60 mil reais, que é o que eu preciso, e eu encontro uma Ferrari, certo?
E aí o oficial de justiça queria dar uma voltinha de Ferrari, e não, vou penhorar a Ferrari e vou levar ela em depósito. Aí eu não posso fazer isso, porque eu tenho que obedecer necessariamente a ordem do rol do 835. Ou seja, dinheiro, a diferença é dinheiro, o carro tendo dinheiro. Da mesma forma que eu não posso pegar um imóvel se tem carro e se tem dinheiro. Por que isso, né? É para proteger o devedor? Não necessariamente. O dinheiro, gente, ele é o bem mais líquido que tem. Você pega o dinheiro, você paga, acabou. O veículo, embora ele não seja tão líquido quanto o dinheiro, ele é mais fácil de vender, né? Carro você compra e vende de maneira bem mais fácil, porque é um bem móvel, né? Muitas pessoas estão interessadas, você leva ele para qualquer lugar. É mais fácil de vender do que, por exemplo, um carro, uma casa, que está aqui no inciso 5. Uma casa, um valor, ela é mais difícil de vender, demora mais a vender. É mais tempo, a dívida vai aumentar, vai mexer, vai mover muito mais o poder judiciário. Então, esse aqui, ele tem um sentido lógico. Ele é do mais fácil de alienar, mais fácil de conseguir dinheiro, para o mais difícil, né? Tanto é que ele vai seguindo aqui, semoventes, né, que são os animais, navios e aeronaves, ações em empresa, aí percentual do faturamento da empresa, vocês vão vendo que a coisa vai ficando cada vez mais difícil de ser obtida. Pedras e metais preciosos, mas eu já vi cumprir nesse aqui. E, enfim, tem essa ordem todinha de preferência que tem que ser respeitada quando do cumprimento do mandado, né? Lá nos autos, se vamos dizer que não tinha dinheiro, aí o oficial de justiça tem que justificar que não achou dinheiro, por isso ele pegou um carro. Aí, ou se for um bem imóvel, né? Ele penhorou a casa, vai ter que registrar que não achou nenhum desses aqui e por isso ele pegou o bem imóvel, certo? Ele tem que seguir essa ordem do rol. Aí aqui, gente, já sobre o auto de penhora, que são os aspectos formais, né? No 838, eu até transcrevi ele já aqui na apresentação, ele fala que a penhora será realizada mediante auto ou termo. Eu vou fazer aqui essa diferença entre auto e termo, é só um preciosismo, né? Mas como pode causar alguma dúvida, eu vou esclarecer. Qual é a diferença do auto de penhora para o termo de penhora? O auto de penhora, ele é o realizado pelo oficial de justiça, e o termo de penhora é o que é realizado por qualquer outro serventuário do Poder Judiciário, o servidor. Ou seja, o conteúdo é o mesmo, né? Tanto do auto quanto do termo, só muda quem fez. Então, é um preciosismo que tem lá na lei, mas que, para evitar qualquer dúvida, estou esclarecendo aqui, também não é nada demais. E o principal, ela tem que conter essas informações. Inclusive, quando eu estava preparando essa aula, eu tinha pegado um auto de penhora que o oficial de justiça ele não colocou o lugar, ele não colocou o endereço. E aí eu peguei e tive que procurar outro auto de penhora para poder pegar um que estava certinho, né? Para não mostrar o errado para vocês. Então, os requisitos principais, né? Que são obrigatórios. A indicação do dia, do mês e do ano, ou seja, a data, o lugar em que foi feita a penhora, né? Cidade, endereço, tudinho. Os nomes do exequente e do executado, tem que ter os nomes dos dois. Porque o auto de penhora, gente, ele vem acompanhado de um mandado de penhora, né? Que é emitido pelo juiz. Então, ele tem que trazer as informações que constam no mandado. É o processo tal, de fulano contra cicrano, dia tal, local tal. Aí ele tem que trazer a descrição dos bens penhorados, né? Mostrando com as características, descrevendo mesmo o bem, individualizando o bem. E a nomeação do depositário. Como eu já falei para vocês, o depositário
é quem fica responsável pela guarda do bem até que seja expropriado. E, aqui no 839, considera-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, ou seja, pegou o bem, né, tomou a posse e depositou, está feita a penhora, né? E aí vai lavrar um auto só de apreensão e de depósito, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês no documento. Ó, esse aqui é um auto de penhora que eu peguei na internet, mas eu tomei o cuidado de verificar que ele tem todos os requisitos, né? Aqui tem ele inteiro e aqui eu dei um destaquezinho para a parte que tem os requisitos formais, né? Então, ó, data, exequente, executado, valor da dívida e local da penhora. Data, ó, aos 24 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, ou seja, conforme 838, dia, mês e ano, né? Então, tem aqui, bem certinho. Dia 24, mês de fevereiro, ano 2023, de ordem do juiz tal, em virtude da lei, bababá, ação trabalhista tal, entre as partes, ó, aqui é o autor, né, no caso aqui é um cumprimento de sentença, né, porque ele não usa exequente, ele usa autor, e réu tal, né, no caso aqui seria exequente e executado, né, o nome dos dois. Mandado de penhora avaliação, o valor, né, o valor da dívida, o valor de tanto, me dirigir à rua tal, Centro, Campina Grande, Paraíba, ou seja, o lugar, né? Ele bota aqui lugar em que foi feito, né? O local da penhora. E aqui ele traz a descrição dos bens. O que é que ele penhorou? 5 filtros capacitivos da linha industrial trifásico, ou seja, equipamento elétrico, né? Ele fez a penhora de algum equipamento elétrico lá para satisfazer a dívida, né? No valor de 40 mil. E aí ele penhorou mais filtros capacitivos, blá. E aqui, ó, ele coloca o valor total da penhora, 41 mil. Ou seja, ele pegou um valor um pouquinho maior do que o total atualizado da dívida, né? Mas se ele pegasse até 30% a mais, não seria considerado excesso de execução, né? De forma, os juízes consideram até 30% é aceitável, né? E tudo para a garantia da dívida. Esse arquivo aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada. Ou seja, ele cumpriu os requisitos formais, que é o que provavelmente vai ser cobrado de vocês na prova, né? Os requisitos formais, vocês não podem deixar de olhar, dar uma olhada no artigo 838, tá? Leiam o artigo 838 para vocês não esquecerem disso. Marquem ele, né? Já que vocês vão estar com o VAD na prova, marquem ele para vocês verem, formalmente está tudo certo, então o auto está válido, né? Senão você já afasta a validade do auto. E aqui na folha seguinte, né? Não sei se dá para ver aí pela tela, mas no documento, quando eu mandar, vai dar para ver, que é a mesma folha, só que ao contrário. Você vê que tem aqui, ó, a sombra do cabeçalho que estava aqui, ó. É a mesma folha. Ele só é o verso. Aí aqui tem o auto de depósito, né? Aí mesmas informações, data. Ó, assumiu o encargo de depositário Gilvandro de Andrade Costa, provavelmente deve ser o executado, né, o dono da empresa, e ficou figurado como fiel depositário, né? Nomeou o depositário, ou seja, o depositário é aquela pessoa que é responsável pela guarda do bem até a expropriação. Ou seja, tudo que acontecer com o bem entre a penhora e a expropriação é de responsabilidade do depositário. Ele tem a responsabilidade de manter o bem no mesmo estado em que estava, né, dar a manutenção necessária, e ele responde, inclusive, criminalmente, criminalmente não, desculpa, gente, ele responde civilmente se acontecer qualquer coisa com o bem, né?
Porque, vamos dizer, foi penhorado um cavalo. Aí o cara pega e fica com raiva, porque foi penhorado, vai perder o cavalo, aí deixa de alimentar o cavalo, ou mata o cavalo. E aí, não vai ter nenhuma punição, porque o bem pereceu? Tem a punição civil. O nosso código, inclusive, ele prevê a prisão civil do depositário infiel, né? Que é o depositário que deixa de cumprir a sua obrigação de depositário. Porém, contudo, entretanto, a Constituição de 88, ela não recepcionou essa prisão do depositário infiel. O único caso que a gente tem de prisão civil é o caso da pensão alimentícia, né? Então, o depositário infiel, ele não pode ser mais preso, mas ele vai responder civilmente. E aqui ele botou ciência da penhora, mas é uma intimação. Se esse aqui for o executado, já vale como intimação. Inclusive, aqui no alto ele fala, ficou ciente, inclusive, que tem o prazo legal para fins de embargos, né? Ou seja, para todos os efeitos, é uma intimação, né, da penhora. Aí você só tem que ver se tem mais alguma pessoa que teria que ser penhorada, que teria que ser intimada, né? E os slides que eu preparei foram esses, gente, apresentando para vocês a intimação da penhora. Tem um caso aqui que ele é muito específico. Eu vou comentar aqui com vocês do código, não coloquei ele no slide, que é a penhora quando a pessoa resiste, né? Isso aqui cai, às vezes, em prova, pode ser que venha cair na colegiada de vocês. E vou ler aqui com vocês, né? O artigo 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. Ou seja, o executado ele não pode resistir à penhora, né? O juiz pode dar ordem de arrombamento. Nesse caso, tem essas regras aqui, né? Nesse caso aqui do executado resistir à execução da penhora. Deferido o pedido, 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos imóveis em que se presume estarem os bens e lavrarão de tudo auto circunstanciado que será assinado por 2 testemunhas presentes às diligências. Ou seja, gente, tem que ter 2 oficiais e 2 testemunhas para fazer isso, né? Então, é um caso, assim, muito excepcional, né? A pessoa fechou a casa e não vai deixar o oficial de justiça entrar. Geralmente, essas testemunhas são policiais que são designados para acompanhar os oficiais de justiça, né? Aí, sempre que necessário, requisitará a força policial, né? A fim de auxiliar os oficiais de justiça, eles já servem como testemunha. E aí, eles vão lavrar um auto, uma duplicata da ocorrência, né? Entregando o via ao escrivão e ao chefe da secretaria para juntar os autos, e a outra a autoridade policial quem couber a apuração criminal dos eventuais delitos de desobediência ou de resistência. Ou seja, gente, não tem jeito. Mesmo se fechar a casa, vão levar os seus bens. Então não devam, ou se deverem, paguem. E é isso, gente. É o que eu tinha para falar hoje sobre penhora. Espero que tenha sido claro. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas sem deixar de falar de nada que fosse importante, né? Vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês no grupo, para que vocês estudem, revisem e vou dar uma dica final. Não deixem para conhecer o código na hora da prova. Dá uma lida rápida no código. Eu sei que ler código é chato, ler lei é chato, mas na hora da prova, você saber onde está cada coisa ajuda bastante, né? Você não precisa saber tudo que está escrito na lei, mas você tem que saber mais ou menos onde estão as coisas para que você não perca tempo. Ah, eu preciso saber todas as hipóteses de impenhorabilidade? Não, você não precisa saber porque você vai estar com o código na prova. Mas é interessante que você saiba
que ela está no artigo 833, né? É importante que você saiba mais ou menos no seu VAD onde é que ela está, você deixar ele marcadinho, para poder, na hora da prova, você fazer com a maior tranquilidade possível. Ah, tal coisa é nessa página aqui que eu já marquei. Você vai lá, você já sabe mais ou menos, que você dando uma lida, batendo o olho no código, mesmo que seja rápido, aquilo, na hora que você se deparar com aquela situação na prova, você vai lembrar, tinha alguma coisa ali sobre propriedade rural. Aí você vai lá e procura um inciso sobre propriedade rural. Aí você vai lembrar, tinha alguma coisa ali sobre livro, sobre equipamento de trabalho. Aí você vai ver, você vai lembrar disso, e aí você vai direitinho no código, certo? Então é isso, gente. Por hoje é só isso. Agradeço a presença de vocês. Vou parar aqui o compartilhamento. Muito obrigado. E qualquer dúvida, estou à disposição, bem como o Lauro também, né? E desejo a vocês um bom final de semana e bons estudos, tá?